então a gente vai ter 2 aulas de revisão de química orgânica, eu vou dar uma e a Cami vai dar outra. Eu acho que a Cami não deu a dela ainda, né, eu vou falar das funções e das, isomerias e depois a Cami vai entrar com as reações e com polímeros para dar uma revisão geral. Eu vou compartilhar a tela, vocês me avisam se tá dando para ver tudo certinho, tá bom? Tá dando para ver? Sim. Beleza. Bom, então, eu vou fazer uma revisão bem rápida para conseguir falar bastante coisa. E como a gente também viu funções quase o ano inteiro, né, porque também nas reações a gente vê muitas funções, é uma matéria que fica um pouco mais fresca, né. Mas eu vou dar desde o começo para se tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisinha, mal entendida, a gente resolve tudo agora. Bom, então, começando com os hidrocarbonetos, a gente vai ter então, eh, a nomenclatura básica, né, então, com carbono vai ser met, depois et, prop, but, pent e assim por diante. E lembrando que quando a gente está falando de um composto só com um composto saturado, né, sem, insaturação, a gente vai falar de compostos com ano no meio. Quando tem insaturação dupla, vai ser eno, e quando tem tripla, ino. Todos os hidrocarbonetos, quando não tem nenhuma função, o final vai ser com o, né, então metano, etano, propano. E quando a gente está falando nos grupos, tirando um hidrogênio, a gente está falando do metila, etila, né, então, por exemplo, se a gente tem, esse etano e a gente tira um hidrogênio, aqui a gente tem um etila. Não precisa decorar, mas é porque esses nomes aparecem, né, nas nomenclaturas, em ramificações e essas coisas, então é legal só lembrar. E então, né, então aqui a gente tem os radicais, então quando a gente for colocar, por exemplo, como ramificação, no começo da palavra, a gente vai usar, etil para 2, metil para 1, eh a gente vai usar o propil para 3, isopropil quando tiver essa simetria aqui, e lembrar então do iso, que é importante, e o sec eu não acho tão importante, mas principalmente o iso e o térmico, que é essa forma geométrica onde onde os carbonos estão nessa disposição. Então aqui, por exemplo, esse isopropil, é legal a gente ver que, é fácil de identificar, porque aqui se aqui tivesse uma cadeia para cima, ele estaria com essa ponta assim, como se fosse um V invertido, né. Então ele fica mais fácil de identificar. E aí lembrar sempre do fenil e do benzil, lembrar que, o benzeno é o nosso anel aromático, né, mas não confundir que quando a gente tem o anel aromático já grudado na na cadeia principal, a gente chama de fenil. A gente chama de bezil quando tem um carbono antes do contato direto com a cadeia principal, tá. Aí aqui eu trouxe exemplos de grandes, grandes cadeias para a gente lembrar de coisas básicas, então sempre fazer a menor conta possível para fazer a nomenclatura. Então, por exemplo, nesse primeiro, por que é 2, 3, 5 e não 2, 4?
5, né, se a gente começar daqui, ficaria 2, 4, 5. Por que que a gente começou daqui? Para dar o menor número. Então vai ser 2, 3, 5 trimetil, porque são 3 metilos, hexano, por ele não tem nenhuma função, né, então vai ser hexano normal, sem nenhuma insaturação, simples assim. E é isso, né, aqui quando você tem no mesmo carbono, você vai repetir no mesmo carbono, então tem 2 no segundo e 2 no quarto, então você vai colocar 2, 2, 4, 4, tetra, porque são 4, né, então tetrametilpentano. Aí, então, eu vou falar um pouco das funções. Primeiro a gente tem o álcool, o que é importante do álcool, né, o grupo funcional dele vai ser o OH, e como que a gente escreve ele? A gente escreve o final da nomenclatura fica ol. Então, nesse caso aqui, a gente tem um carbono só, então vai ser apaguei. O metanol. E lembrando que o álcool, o enol e o fenol, eles são muito parecidos, o que muda é aonde eles vão estar ligados. O enol, ele está ligado a um carbono insaturado, então aqui, o que que a gente tem? O final vai ser igual, ou a gente vai saber diferenciar pelo outro pedaço da palavra, né, que indica insaturação. Então aqui tem 2 carbonos, então a gente está falando de um et é insaturado, então é en, e é um enol, então é ol, etenol, em vez de etanol, né, se fosse um álcool saturado. E o fenol, a mesma coisa, só que ele está ligado a a um carbono não, a um anel aromático. E aí, o que é legal a gente lembrar? Aqui, para fazer essa nomenclatura, eu vou lembrar de uma coisa importante também, que é legal lembrar, que é aquele jeito de mostrar a nomenclatura, que é quando você tem os pares dentro os pares de ramificação dentro do anel. Então, se a gente tem um anel, opa, um anel aromático aqui, e ele tem duas ramificações, assim, uma do lado da outra, essa disposição a gente dá o nome de orto. Não sei se vocês lembram disso. Quando essa é a disposição um, 2, né? Aí esse daqui seria, se fosse só isso, seria orto dimetilbenzeno. Em vez de escrever um, 2 dimetilbenzeno, a gente usa a palavra orto. Se a disposição dele é 1 e 3, ou seja, ele tem aqui 1 e 3. Tanto faz o lugar, né? Porque é um negócio cítrico. Então, quando tem 1 e 3, como a gente dá o nome disso? A gente dá o nome de meta. Então, em vez de escrever 1, 3 de metil, a gente escreve metadimetilbenzeno. E aí, o último que falta, desse lado, é a disposição 1 e 4. Né? Por que que só tem esses 3? Porque se eu continuar rodando, eu volto para 1 e 3, 1 e 2, né? Então só tem essas 3 posições. 1 e 4 a gente dá o nome de para. Então, o que vai acontecer, o que que você vai ter? Então, para, 1 e 4, para dimetil, benzeno. Aí eu tô falando isso, porque aí agora a gente consegue nomear esse a partir disso. Como que vai ficar o nome, desse daqui? Bom, ele tá no 1 e no 3, certo? Então, ele vai ser um meta, ele é um hidroxi, por que hidroxi, né? Porque o fenol, diferente do enol e do álcool, aqui o final era O, aqui o final era O. Aqui muda, aqui a gente usa o hidroxi para fazer a nomenclatura. Então vai ser um metra, hidroxi. O que que ele tem aqui? Ele tem um metil, a gente ainda não escreveu, então a gente tem que falar que é metil.
Ixi, não vai nem caber. Benzeno. Ah, eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Vou colocar um tracinho. Benzeno. Eh, então é assim que a gente vai fazer a nomenclatura do fenol. O éter, eh, a gente, lembrando como ele é, né, ele é o oxigênio entre carbonos, né, então, ele é o oxigênio nessa disposição, ele é um heteroátomo, né, ele está entre os 2 carbonos. E para fazer a nomenclatura, a gente vai justamente separar as palavras entre o que está de um lado do carbono e o que do carbono não, do oxigênio e o que está do outro lado do oxigênio. Como? Primeiro a gente fala do menor, então a gente vai falar desse lado primeiro, depois a gente vai falar do lado maior, que é esse. Como funciona então? A gente escreve o menor, aí a gente escreve oxi e a gente escreve o maior. Então aqui a gente vai ter um metóxi etano. Eh, e, bom, eu não estou falando muito das reações de origem, das reações, que envolvem essas funções, porque a Cam vai falar um pouco mais, mas tem algumas que é legal falar, né. Então, por exemplo, espera aí que eu acho que eu ouvi um barulho, acho que alguém está querendo entrar. Vou descartar. Ah, não, pode falar. Então, oi, Carol. Primeiro, tipo, tem uma dúvida no chat No que. chat. Se vocês Isso. puderem abrir o microfone quando tiver dúvida, que aí eu posso responder na hora. Na fechada não tinha que ter ciclo na frente? Então, não, porque aqui, vamos voltar lá. Não é um ciclo qualquer, né, a gente tá falando de um anel, aromático, então, a gente sabe, a gente escreve sobre ele a partir do benzeno, o final da palavra que mostra pra gente que ali tinha um benzeno, entendeu? Porque, por exemplo, se eu tenho uma cadeia assim, aí realmente eu preciso falar que eu tenho um ciclo aqui, senão eu não vou saber desenhar ela. Mas aqui a gente está falando de um anel aromático, então a gente não escreve ciclo, a gente escreve benzeno no final. Por isso que eu falei que seria metra, eh, hidroxi, né, que vem justamente da palavra hidroxila, que dá origem, que dá origem à função, né. O OH a gente chama de hidroxila. Então, metra, hidroxi, metil. Então, eu dei o nome para esse, eu dei o nome para esse, falta dar nome para a cadeia principal. A cadeia principal é um anel aromático, então eu vou escrever benzeno. Não sei se ficou claro. Em vez de falar de ciclo, eu vou falar direto o nome disso, que é benzeno. Faça assim, é tranquilo. Olha, gente, de verdade, meu WhatsApp tá sempre aberto, se quiser tirar dúvida ao longo dessa semana, pode tirar sempre. E assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas é tranquilo, assim, principalmente no Enem tem bastante dessas questões mais leves. Eu acho o que mais cansa no Enem também é muito o tempo que você fica lá fazendo muita questão igual, né. Então, 90 questões de humanas, 90 questões de exatas, tem uma hora que você não aguenta mais. Mas assim, é tranquilo, juro que é. E, Carol, uma dúvida minha, tipo, qual que é a diferença entre meta e para? Que eu não consegui pegar Ah, assim. Pode desenhar é. novamente? Aham, claro, eu tinha deixado o slide aqui vazio, justamente para fazer os desenhos. Então, assim, a gente tem o eu vou fazer os 3 juntos, que aí dá para comparar bem. Esse nome é só um nome que, que a gente usa para ficar mais fácil, não é nem mais fácil, né, porque é mais coisa para decorar, mas é um nome que os químicos colocaram. Eh Mas assim, ó, você tem 3 modos, quando você tem 2 ramificações, você tem 3 modos de
colocar elas no benzeno de modos diferentes, certo? Eu posso colocar no primeiro. Ai, meu Deus, a caneta não quer mais funcionar. Vai ter que ser no dedo, talvez fique ruim, gente. Peraí. Eu posso colocar no primeiro carbono e no segundo carbono. Eu posso colocar no primeiro Orto. carbono. Oi? É o orto, isso. Aqui é o orto. Aí não, eu não vou escrever agora porque tá feio. Deixa eu ver se ela volta. Não, não quer voltar. Aqui é o outro. Aí aqui eu posso colocar no primeiro e no terceiro. Gente, tô falando do primeiro, mas eu escolhi aleatoriamente, tá? A gente lembra que primeiro é conforme a gente escolhe. Se eu colocasse nesse, esse seria o primeiro. E bom, no primeiro e no quarto, né? Porque se eu fizer mais um e colocar no primeiro e no quinto, virou primeiro e terceiro, porque eu contaria a partir desse lado, que seria mais curto. Então só dá para fazer esses três. E aí eles inventaram três nomes para. Não sei porque para facilitar não é, né? Aí o primeiro a gente chama de orto, o segundo a gente chama de meta, e o terceiro, quando tá no primeiro e no quarto, a gente chama de para. Essa é a diferença. O para é quando tá. As ramificações estão no primeiro e no quarto, e o meta é quando tá no primeiro e no terceiro carbono. Deu pra entender agora? Beleza, beleza, ficou super claro agora. Vou dar uma apagadinha aqui e voltar lá. É, bom, a gente estava no aldeído. Bom, aí o aldeído a gente vai ter o grupo carbonila, né? Lembrando que ele precisa estar na extremidade, porque se ele não estiver na extremidade, ele vai virar uma cetona. Então, ele precisa estar na extremidade. E, e como a gente vai fazer a nomenclatura dele, a gente vai colocar AU no final. Então, no caso aqui, a gente tem 2 carbonos, vai ser um etanal. Deixa eu ver se eu queria falar alguma coisa de reação. Não, nesse caso não. Vou voltar um pouquinho só para falar de coisas importantes dos outros que eu deixei passar, que eu queria falar. Primeiro, o que é importante em relação ao álcool? É legal a gente lembrar da oxidação de álcools. Então, quando você oxida um álcool primário, né? Ou seja, quando o álcool ele está quando o álcool ele tá como -2, né? Que ele é um álcool primário, só tá ligado a só tá ligado a três. Ai, meu Deus, gente. A três hidrogênios. Ele pode ser oxidado em um aldeído e depois ele pode ser oxidado de novo em um ácido carboxílico. Porque ele pode, então, daqui ganhar uma dupla e passar para cá, e daqui ele pode ser oxidado de novo e virar um ácido carboxílico. Já o álcool secundário, ele pode virar uma cetona, e o álcool terciário, ele não consegue ficar mais oxidado, porque ele já está ligado a outros 2 carbonos e a outros 3 carbonos e ao grupo funcional. Então, não tem o que oxidar nesse caso. Também é legal saber que o fenol ele tem caráter ácido, tá? Então ele reage com base. E você e também você pode fazer. Não, é um pouco isso, na verdade, que eu acho que é legal saber para o Enem. Bom, aí a gente estava agora na cetona. A cetona, a gente vai colocar o ona no final. Então, vamos ver se. Não.
a gente vai escrever ona no final. Então, lembrando que o aldeído e a acetona são parecidos, a diferença que não pode que, tipo, a gente não pode esquecer é que o aldeído tá no final e a acetona tá no meio. Então, ela vai ser o grupo carbonilo entre 2 carbonos. E aqui, esse exemplo, a gente vai nomear ele, a partir, então, do nosso grupo funcional, e aí a gente vai ter, voltar para a caneta, a gente vai ter uma propaganda. Só lembrando que, por que nesse caso eu não falei que está no segundo carbono, né? Porque como a acetona está no meio, se eu tiver uma cadeia grandona e eu tiver uma acetona aqui, eu preciso falar que ela está no 1, 2, 3, 4, no quarto carbono. Por que nesse caso eu não precisei falar? Porque ele só tem 3 carbonos, certo? Como a cetona obrigatoriamente tem que estar entre 2 carbonos, ela só podia estar no segundo carbono, porque se ela tivesse nesse primeiro carbono, seria um aldeído, não seria uma acetona. A mesma coisa no outro carbono da outra ponta. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar nesse segundo carbono. Então, nesse caso, eu posso só falar propanona. Mas se tivesse um quarto, aqui viraria 2, aqui viraria 2. Se eu tivesse um negócio assim, com 5 carbonos, eu teria que falar que é uma penta, não, que uma penta 2 ona, porque tá no segundo carbono, e eu preciso explicar isso. Bom, aí o ácido carboxílico, que é também bem legal da gente ver, que vai ter a carboxila, ele aqui, o grupo funcional dele é aquele grupo que a gente mais vê, né? Que é a carboxila, e ele pode ser representado tanto assim, como é legal gente, que às vezes vocês vão ver ele assim, CO2H. Isso daqui é o grupo funcional, tá? Se tiver se tiver representado a partir de tipo, dessa forma aqui, assim, e tiver no final O2H, é o grupo carboxila. E bom, como a gente nomeia, a gente vai escrever ácido, nome da cadeia oico. E nesse caso aqui, a gente tem dois, dois carbonos, então vai ser ácido etanoico, que nesse caso é o ácido acético, né, que é bem famoso, então às vezes vão ler em algum lugar, vai estar escrito ácido acético, é a mesma coisa, é o nome usual que deram para ele. E, bom, aí para finalizar também o éster, para depois a gente falar de amina e amida, o, o éster, ele vai ter como grupo funcional a dupla O e o O ligado a um carbono. Então, uma coisa, um jeito que eu decorei a diferença de éter e éster, eu pensava assim, o éster tem uma letra a mais, então ele vai ter mais coisa. Então, foi só um jeito que eu decorei na época. Mas então, o éter, para sempre a gente lembrar a diferença, o éter vai ser só um O entre Cs. O, o éster, ele vai ter uma dupla O também, além do O entre Cs. E aí, para cá, ele também tem outra correntinha, né? E aqui também continua. E, bom, o jeito da gente fazer a nomenclatura, ela é, ela é mais chatinha. A gente tem que pensar no ácido de origem dele. Lembra que a gente viu esterificação? Vocês vão revisar isso depois de novo. Então, eu não vou entrar em detalhes. Mas a gente tem que ver o ácido de origem, esse pedaço aqui,
porque o nome vai ser o ácido de origem, com final ato, né? Aí, di, e o outro grupo, a cadeia, com A no final. Então, como que vai ficar esse? A gente tem um etano, ato, di. Aqui a gente tem o fenil, porque ele tá ligado direto no O. Não tem um segundo carbono aqui. Então, a gente vai chamar ele de fenila. Tem um etanoato de fenila. É uma nomenclatura um pouco mais chata, né? A gente tem que, então, ver primeiro. O primeiro nome que você vai colocar aqui nesse pedaço vai ser a partir do ácido de origem, né? Então, a partir dessa parte aqui, onde tem a dupla O. E o que você vai colocar nesse segundo aqui é a cadeia que tá aqui depois, que veio a partir do álcool, no caso, né? Que se dá na esterificação. Vocês vão ver depois, né? Tanto álcool como um enol também, pode ser. E aí, só uma coisa legal de lembrar de nomenclatura, quando essas funções não estão no lugar principal, elas têm uma ordem, não estão na cadeia principal, tem uma ordem de preferência de qual vai ser a cadeia principal e como que você vai chamar os outros. Como assim? Digamos que eu tenho uma cadeia aqui, assim, aí aqui eu tenho uma coisa para cá com um aldeído. Acaba aqui num aldeído. C dupla OH. E aqui acaba num ácido carboxílico. C dupla OH. Como eu sei se eu vou. Ai, meu Deus, espera aí. Como eu sei qual caminho que eu vou seguir? Como eu sei se eu vou vir para cá na hora de fazer a nomenclatura, e isso daqui vai ser a parte ramificada, ou se eu vou vir para cá e esse daqui vai ser a parte ramificada? Como que eu vou saber isso? Eu vou saber isso justamente a partir essa ordem de importância. Então, sempre a ordem de prioridade, sempre o ácido carboxílico é o mais importante. Então, como que eu vou fazer essa nomenclatura? Esse pedaço aqui vai ser a minha parte principal. Ai, meu Deus, gente, que oração. Vou dar uma corridinha. Essa vai ser a parte principal. Então, isso tudo daqui vai ser uma ramificação, entendeu? E aí, como isso é uma ramificação, eu não vou usar o sufixo do aldeído. Eu vou usar o prefixo dessa palavra, do aldeído, no caso, né? Que é formil. Então, quando você vê, por exemplo, formil, oxo, hidroxi, amino, é porque são esses grupos funcionais, só que eles estão nas partes ramificadas, entendeu? Não é assim, óbvio que não é tão essencial decorar quanto o jeito de escrever quando é a cadeia principal, né? Essa coluna é muito mais importante. Mas é legal ter uma noção, porque às vezes pode ser que caia umas moléculas mais complicadas, assim. Aí eu até ia fazer uma molécula com vocês para ver se vocês conseguiam saber falar. Vou fazer ela rapidinho aqui. Preto. Digamos que a gente tem uma molécula assim. NH2, OH, H, Cl. Tá. Não liga pra feiura, gente, desculpa. Mas aqui. Ai, eu vou só mudar isso aqui que tá feio. Aqui é um Cl. Bom, como a gente faz essa nomenclatura? Primeiro de tudo, a gente percebe que aqui tem um ácido carboxílico. Aí a gente sabe que isso daqui vai ser o que vai me dizer onde está a cadeia mais importante. Então, como vai ser essa minha cadeia mais importante? Vai ser toda essa parte aqui. Mais importante, eu digo a principal, tá, gente? É,
Tudo isso vai ser a minha principal. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, e o resto tudo é ramificação. Como chamar essa ramificação? Isso daqui era para ser uma amina na cadeia principal. Como fica aqui o nome dela? Amino. Amino. Aqui a gente tem um álcool. Como fica o álcool quando não é na principal? Hidróxido. Aqui a gente tem escrevi aqui CH, não sei porquê. Aqui é um metil normal. Aqui a gente tem um cloro. O cloro fica cloro mesmo. Todos os aletos, eles vão ficar igual. Então, se tem um cloro, um bromo, você vai escrever cloro, bromo, você vai escrever assim. Então, como é que vai ficar isso? Ordem alfabética sempre, lembrem. Então, como a gente vai começar? A gente vai começar com amino. Lá no sexto carbono, porque a gente vai começar daqui, para deixar a menor quantidade. Lá no sexto carbono, a gente tem um amino. É melhor começar para cá, senão vai caber tudo. Peraí. Então, no sexto carbono, a gente tem um amino. Lá no segundo carbono, a gente vai ter o cloro, pela ordem alfabética, é o segundo. Aí, no quinto carbono, a gente tem a hidróxido. E no quarto carbono, o metil. Acabou as ramificações, agora a gente tem que dar o nome dela completo. 7 carbonos, então, é saturada, então, e é um ácido carboxílico, então, oico. Um nome enorme, com uma letra horrorosa, desculpa, gente, mas é mais ou menos assim que a gente tem que se pensar na hora, tipo, ver todas as ramificações, ver a ordem alfabética e escrevendo. Bom, aí para acabar isso rapidinho, voando, porque estou super danada. Aqui a gente vai ter, então, a partir da amônia, que é aquele composto inorgânico, né? Que a gente ouve falar bastante, a gente pode fazer aminas. A amina primária, que tem um carbono só ligado a, ao nitrogênio, né? Então, aqui o exemplo que ele deu é o metilamina. Quando tiver dois carbonos, né? Duas cadeias, a gente vai chamar de secundária, e quando tiver 3, a gente vai chamar de terciária. Lembrando que a amina, o nitrogênio só faz 3 ligações, tá? Não é que nem o carbono que faz 4. Aí, bom, a nomenclatura, a gente pode fazer de 3 maneiras, só que essa terceira maneira, ela só funciona para amina primária, tá? Primeira maneira, a gente vai colocar o nome dos grupos ligados ao nitrogênio e vai escrever a amina no final. Então, aqui a gente está falando de uma amina terciária, porque a gente tem 3 cadeias aqui, tá vendo? Como a gente vai escrever? Ordem alfabética sempre. Então, primeiro de 2 aqui, etil, quer dizer. Segundo, aqui com 1, metil. Terceiro com 3, propil. Por que etil, metil, propil? Porque a gente está considerando tudo isso ramificação. Nesse primeiro modo de nomenclatura, tudo que está ligado ao N são ramificações. Então, vão ser 3 ramificações e no final a palavra amina. Já a segunda forma é você considerar um dos grupos como uma cadeia principal. Então, a gente vai pegar a maior cadeia, a gente vai considerar ela como principal, e aí vai dar o nome dela, então, de propanamina, o amina continua no final, e aí a gente considera só esses dois como ramificação. Nesse caso, o que a gente pode fazer é usar o N como símbolo de que essas ramificações são ligadas ao nitrogênio. Então, em vez de escrever. Então, para simbolizar, né, que esse etil está aqui e não, por exemplo, aqui, não é uma ramificação que está aqui no meio de outro carbono, eu escrevo que é N-etil, ele está ligado no N. E aí, essa é a segunda maneira, a gente pega uma das cadeias e torna ela como principal.
e coloco os N's na frente. E a terceira maneira, que é só para a amina primária, é você transformar a amina na ramificação, que nem a gente fez agora naquele exemplo grandão. Então, eu vou usar essa parte aqui como a principal, e a minha amina vai ser só uma ramificação. Aí, então, vai ficar 2-amino-propano. Aí, ela só, nesse caso, só funciona para a amina primária, que aí ela tem que ser uma ramificação. Você pode já ligar um carbono aqui assim. Aí, para finalizar, a amida. A amida vai ser muito parecido. O que é legal a gente lembrar é que as nossas proteínas, a gente vai ter esse grupo várias vezes, mas vocês vão falar disso depois com a Cami. Que, em questão de nomenclatura, é muito parecido com a amina, só que o que vai acontecer é que você vai colocar amidar em vez de aminar. Bom, é um pouco isso. O grupo funcional, a diferença é que além do N, a gente vai ter uma dupla O ligada ao mesmo C. Então, esse C está ligado a um N, uma dupla O, e aqui uma corrente X. E aí, bom, rapidinho, nesses últimos 7 minutos, falar um pouco sobre isomeria. Ai, meu Deus, gente, peraí. Bom, tem as básicas mais comuns, né? As planas, que é mais fácil a gente lembrar. Então, a de função vai ser a mesma fórmula molecular, mas as funções delas vão ser diferentes. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a mesma quantidade de átomos e os mesmos átomos, mas a disposição deles vão estar diferentes. Nesse caso, como ele está na ponta, essa dupla O, eu tenho um aldeído, e aqui, como ele está no meio, eu tenho uma cetona. Então, ele tem funções diferentes, mas a fórmula molecular é igual. Vai ser. Os dois vão ser C3OH6. Os dois. Nossa, não sei o que eu. Os dois vão ter essa fórmula. Bom, a de cadeia, a mesma ideia, só que o que vai diferenciar não é a função, e sim a cadeia, a forma como ela está, os átomos são dispostos. Então, aqui a gente tem uma fila só, porque a gente tem uma dupla, e aqui a gente tem um ciclo. E aí continua com aquela ideia de mesma forma molecular. Então, aqui a gente tem que ser 3H6 para os dois. De posição, é a mesma função, o que vai mudar é a posição. Então, os dois são álcools, só que aqui é um álcool ligado ao carbono 2, e aqui a gente tem um álcool ligado ao carbono 1. Então, só muda a posição do grupo funcional, ou da ramificação, ou do que for dentro da molécula. A deuteromeria ou a compensação, ela é mais chatinha, mas é basicamente o heteroátomo tá em posições diferentes dentro da cadeia. Então, aqui, os dois são... É basicamente uma espécie de posição. Ela nem cai muito, para falar a verdade, mas basicamente ela é uma espécie de isomeria de posição. Ela... então, por exemplo, eu tenho aqui a mesma coisa, o que muda é que nesse eu tenho o heteroátomo na segunda posição e nesse na terceira posição. E a tautomeria, que eu quero entrar um pouco mais, que é um pouquinho mais chata, que é aquela isomeria que envolve aquele equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, o enol. O enol, ele é instável. Então, ele tende a mudar de forma. Pode ser para uma acetona ou um aldeído. Por quê? Aqui a gente tem o enol. Essa dupla, ela pode acabar se desfazendo e vir para o O, e o H vir para o C. E por quê? Porque justamente quando tem isso daqui é porque é instável a molécula, tá? Eles usam isso para mostrar que é instável. Tanto é que aqui a gente pode ver que a setinha de baixo, que é do enol para acetona, ela é maior, porque tende a ser um equilíbrio com mais cetona do que
enol. E, bom, aí a gente chama esses equilíbrios de aldo enoico ou de seto enoico. E basicamente é isso, né? São isomerias planas, o que vai envolver esse equilíbrio dinâmico entre os dois isômeros. E aí, bom, aí a gente tem a espacial, as espaciais, dentro dela a geométrica e a ótica. A geométrica é aquela que a gente vai ter, né? Ou se a gente tiver uma cadeia grandona e um negócio assim, a gente está pensando numa cis, a gente está pensando que aqui para cima a gente tem 2 Hs e para baixo a gente tem dois carbonos. Se a gente estiver pensando num negócio assim, a gente está pensando que para cá tem um H e para cá tem outro H. Aí a gente está pensando no trans. Lembrando que o cis é justamente que a gente pode fazer um corte aqui e aqui fica com fica com uma. Não, perdão, fiz o corte errado. Ai, meu Deus. Se a gente fizer o corte aqui assim, a gente está pensando em um espelho, né? Aqui isso não acontece porque está invertido, ela tá no formato trans, está invertido. Não invertido, né? Porque não quer dizer que esse é o correto. Mas não está com o mesmo átomo na disposição, o mesmo átomo em cima, assim, e o mesmo átomo embaixo, eles estão cruzados. E, bom, a ótica, que também quero falar um pouco mais, que nesse último minutinho, que, bom, o nosso carbono ele tem que estar ligado a 4 ligantes diferentes, isso é muito importante. Então, aqui nesse desenho dá para ver bem. Então, por exemplo, esse carbono aqui, ele não tem isometria ótica, porque ele não está ligado a carbonos diferentes, a átomos diferentes, tem vários hidrogênios. Mas esse daqui, sim, porque ele tem esse metil aqui, esse flúor, esse hidrogênio e esse cloro. Então, ele é um carbono quiral, né? O que significa carbono quiral? É o carbono assimétrico. Então, para acontecer a isometria, tem que estar ligada a 4 ligantes diferentes. E aí, o que acontece? Justamente quando você tem esse carbono quiral, esse carbono assimétrico, você pode recorrer, porque você tem essa situação de assimetria que permite que ocorra essa isometria ótica. E o que vai acontecer? Podem ser duas opções. A mais importante é o enantiômero. A gente vai falar também da outra opção. O enantiômero é esse exemplo aqui. Eles são imagens especulares, mas que não se sobrepõem. Então, é aquela ideia da gente pensar na nossa mão, né? Se colocar uma mão na frente da outra, ela não se sobrepõe. Para ela se sobrepor, eu tenho que virar uma, né? Eu tenho que deixar palma com palma. Mas se eu pensar em, tipo, colocar uma em cima da outra assim, não se sobrepõe. Essa é a ideia. Se eu pegar aqui um espelho, é bem pensar que nem nossa mão, né? A gente teria nossa mão aqui. Não liga pro meu desenho, gente, pelo amor de Deus. A gente tem nossa mão aqui e aqui tá o espelho. Ficaria um negócio assim, né? E aí, o que acontece com esses isômeros? Eles vão ter muita propriedade parecida, mas algumas coisas às vezes diferentes. Então, por exemplo, um cheiro diferente, ou vai dar um sabor diferente. Às vezes vão ter propriedades químicas, biológicas diferentes. Mas isso vai depender. Às vezes é muito parecido, às vezes um pouco mais diferente. Mas o que é sempre diferente dos isômeros é como eles passam na luz polarizada. É assim que você, inclusive, consegue diferenciar os isômeros e descobrir qual que é qual. Quando você passa eles pela luz polarizada, um vai desviar a luz para a esquerda e o outro para a direita. O que desvia para a esquerda a gente chama de levógiro, e o que desvia a luz para a direita a gente chama de destrógiro. E, bom, essa é a luz polarizada, né? Então, ó, a luz polarizada, ela vai desviar a luz para todos os lugares, porque ela vai ter diferentes vibrações. Só que, quando você passa por um vibrador, a luz fica polarizada e ela só vai passar com uma vibração só. E aí, o que acontece?
O isômero, ele vai lá e ele vai fazer uma rotação dessa luz, tá vendo? A luz ela estava reta assim, vai passar assim. Esse alfa aqui é a quantidade de graus que desviou a luz. E aí, como eu tinha falado, né, aí é uma questão de norma, tá? A gente chama de que quando desvia para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, tá? Mas aí a luz, o isômero de estrógeno vai fazer com que desvie positivamente para a direita e o levógeno para a esquerda negativamente. E um pouco que eu tinha falado é de pensar na mão, né? Que fica mais fácil. E perceber como não dá para sobrepor. Se a gente sobrepor, vai ficar errado, porque aqui vai ficar o H e aqui vai ficar o R, e aqui vai ficar esse mesmo e esse mesmo, né? Então, nem se a gente virasse daria certo. Não dá certo, não dá para você fazer a sobreposição. E aí, o que são o outro tipo de. Eu falei, lembra que tinha os enantiômetros e os diasteriômeros. Os diasteriômeros, eles não são nem imagens especulares um do outro. Por quê? Porque se a gente pensar em um carbono, em uma molécula com mais de um carbono quiral, a gente vai ter vários isômeros ativos. E vão ter alguns pares que não vão ser a imagem especular um do outro. E aí, nesse caso, são os pares que a gente chama de diasterios simétricos. Os isômeros, quer dizer, porque eles têm eles não são eles não têm essa ideia do espelho. Se a gente colocar no espelho, eles não são iguais. Por exemplo, eu peguei o exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui o A e B. O A e o B, eles são imagem de espelho um do outro, assim como o C e o D. Só que o A e o C, por exemplo, eles não são a imagem do espelho um do outro. Eles ainda têm os mesmos átomos, tem tudo igual, só que eles não têm essa, essa característica de ser imagem especular um do outro. Então, o A e o C, assim como o A e o D, o B e o C e o B e o D, são pares de astereos isômeros. O que é legal também lembrar, última coisa que eu queria falar, é que a cada carbono a gente vai ter uma mistura racêmica. A mistura racêmica é quando você tem 50% de estrógeno e 50% de levógeno. Por quê? Porque se você tem 50% das moléculas desviando a luz para um lado e 50% desviando para o outro, o que você vai ter de produto final vai ser nenhum desvio, vai ser uma solução inativada. Então, a gente chama de mistura racêmica a mistura que está inativada, que tem 50% de um e 50% do outro. E aí, isso vai acontecer quando é uma mistura racêmica por carbono quiral. Então, nesse caso que tinham dois, você vai ter dois. E aqui, como você tinha também dois, a gente vai ter 4 isômeros e não só dois. Bom, gente, era isso que eu queria falar. Desculpa, eu passei 6 minutos. Perdão, gente. Mas não sei se ficou alguma dúvida. Parar de compartilhar. Se ficou alguma dúvida também, ou se vocês pensarem em alguma dúvida depois, pode mandar mensagem. E eu vou tentar responder no dia, se não der no dia seguinte, com certeza eu respondo. E acho que é isso, gente. Quero já desejar muita boa sorte para vocês. Tenho certeza que vocês já arrasaram domingo passado e vão arrasar esse domingo também. E, e é isso, gente. Imagina, espero que tenha ajudado. Beijo, gente.
Ai, quem vai mandar mensagem aí? O bolão é. Que ódio. Quer ser a pessoa? Fica à vontade, amiga, você tá com o celular na mão. Ah! Mano, ai, tinha que. Nossa, que Nossa, ódio. filho. Não, achei que ela não ia esquecer. Eu Sério. também não. Ai, Ela, tipo, parecia estar muito indo desligar, sério. Ela saiu voando, Giovana. Saiu é que eu tava voando. com pressa, né? Tem isso. Ai, peraí, deixa eu Tadinha. tirar uma desfoco. Não mandar mensagem pra ela? Vou mandar aqui agora, peraí. Cadê? Tem ela fácil, porque eu não tenho contato dela. Acho que eu tenho, amiga. Deixa eu ver. Galera gravada, pula essa parte, viu? Beijos. Isso. Nossa, meu Deus, calma. Cadê a Carol? Calma, vamos dar pra alguém encerrar aqui a chamada. Amigo, achei o número da Carol. Vou mandar mensagem pra ela, viu? Tá bom, vamos dar aqui a mensagem da família Casa pra encerrar também. Tá. Ela visualizou, né? Tchau, Giovana. Tchau, Vamos ver. Xi. Beijão. Agora é plantão sim, vai lá. A Jaque ela viu, mas sei lá se ela A vai vir. Carol também viu. Ver se ela vai entrar. Alguém, quem será? Oi, gente, desculpa, eu esqueci Oi, de Carol. encerrar a chamada. Vou encerrar agora rapidinho. Ah, chegou os dois. Dupla arcadas aqui. Oi, gente. Oi, Jaque. A Carol chegou pra Linda. desligar.